no mês de maio, podermos refletir sobre o tema família. Refletir biblicamente sobre esse tema tão importante, esse tema que nasceu no coração de Deus e é plano de Deus. O tema da mensagem de hoje é a presença indispensável de Jesus no ambiente familiar. Eu te convido para abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. João, capítulo 2, do verso 1 até o 11. Esse é um texto bem conhecido e é um texto bem particular, porque ele marca o início do ministério público de Jesus. É o primeiro milagre de Jesus. Vamos ao texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu então Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os discípulos creram nele. O casamento marca o início de uma família. Toda família começa obrigatoriamente através de um casamento. No meu casamento, aconteceu uma história muito peculiar. A festa do meu casamento, ela foi organizada por voluntários. A gente ganhou a nossa festa de casamento. Eu e Carol, a gente completa esse ano 15 anos de casados. A gente casou com 21 anos. A Carol já tinha ali quase 22, eu 21. A Carol é 5 meses mais velha que eu. E aí eu posso sim dizer também, pastor Tiago, que a Carol foi lá e escolheu lá na maternidade. Então a gente bem novo ali, ganhamos a nossa festa de casamentos. A minha sogra pagou toda a festa de casamento, porque a gente tinha decidido, eu e Carol, que a gente não ia gastar com festa e a gente ia casar sem pagar nenhum boleto. Esse era o nosso projeto. A gente quer mobiliar a nossa casa e não ter festa. Mas então Deus usou a minha sogra para abençoar a nossa vida e a gente teve a tão sonhada festa de casamento. Só que a gente não tinha dinheiro para pagar a cerimonialista. Então, voluntários ali foram nos ajudando a organizar a festa, a cerimônia na igreja, a festa de casamento no salão. E no dia do casamento, enquanto a Carol estava tendo o dia de noiva, eu estava envolvido com organização, comprar flores. Faltando 1 hora para a festa de casamento, eu lembrei que eu não tinha roupa para ir para a casa nova. Eu só tinha uma mochila sem nada. E aí então eu fui lá na loja Líder, que tem lá no Rio de Janeiro, concorrente da Renner, e estava lá comprando algumas coisas e tal, voltei correndo, troquei de roupa, fui para o casamento.
Fui para a cerimônia aconteceu, foi uma bênção, e a gente foi para a festa de casamento, e o meu sogro tinha ficado responsável pelas bebidas que iam ser servidas ali no casamento. Suco, água, ele ia comprar tudo, ia levar para o salão de festas, e ele ia organizar algumas coisas ali também. E o meu sogro queria que fosse servido vinho no nosso casamento. E eu não concordei com aquilo. E naquela época, estava na moda colocar uma fonte em que as pessoas iam ali e serviam naquela fonte. Era uma fonte pequena e colocava vinho naquela fonte, a pessoa lá colocava a taça. Era um negócio muito bonito, mas era muito avançado para mim. Então eu falei, vamos colocar suco de uva. Ok. E meu sogro foi lá sem eu saber e colocou junto com o suco de uva algumas garrafas de vinho. E para cada 4 ou 5 garrafas de suco de uva tinha uma garrafa de vinho misturada ali. Então naquela noite aconteceu um milagre. O suco de uva virou vinho. Aquela festa foi uma festa maravilhosa, porque os meus familiares estavam ali reunidos, amigos da igreja. Estava acontecendo uma celebração, porque uma família estava sendo criada naquela noite. Naquela noite, enquanto as pessoas estavam festejando ali, elas não estavam percebendo, mas alguns sonhos muito profundos que Deus tinha colocado no meu coração e no coração da Carol estavam se tornando realidade. Anos atrás, enquanto eu era adolescente, 17, 18 anos, eu lembro de fazer o trajeto da minha casa até a escola e ficar sonhando no ônibus, imaginando como é que ia ser minha esposa, filhos, casamento, se eu ia conseguir casar. Eu lembro que quando eu fui pedir a Carol em namoro, a minha anatomia não permitia conquistar ninguém, porque eu só tinha cabeça e joelho. E eu pensava assim, como é que eu vou conquistar alguém? E o meu chaveco para a Carol foi, vamos orar para ver se é da vontade de Deus. Eu não tinha lábia nenhuma para convencer ela a namorar comigo. Então aquela noite era também um milagre para mim, porque um casamento estava acontecendo por uma providência do Senhor. Naquela noite, eu fiquei sabendo depois, era um motivo de festa também para uma das tias minhas, irmã da minha mãe, e ela tinha pedido ao Senhor muitos anos atrás que ela queria completar o seu aniversário de 50 anos, junto com toda a família, tomando uma taça de vinho. E eu fiquei imaginando depois o cuidado de Deus quanto à organização, criação e formação daquela família que aconteceu naquele dia, 10 de novembro de 2007. Desde então, eu e Carol vivemos sonhos, desafios, lutas, 15 anos se passaram. Mas desde o dia em que a gente começou a namorar, a gente tomou uma decisão e a gente falou o seguinte, não existirá tempo no nosso relacionamento. A gente nunca cogitou a possibilidade de ter aquela história de falar assim, vamos dar um tempo no namoro? A gente nunca fez isso. Porque a gente pensou o seguinte, a gente vai começar a namorar e vai ser para casar. E a gente tinha 17 para 18 anos naquela época. E eu estava tão convicto que tinha acontecido um milagre na minha vida, que eu queria casar com ela, que com 2 meses de namoro, eu dei para a Carol um anel de compromisso. E a minha sogra, quando viu aquilo, ela falou assim, nossa, mas que rapaz apressado. A Carol não usa mais o anel de compromisso, mas eu ainda hoje uso o anel de compromisso, junto com a minha aliança de casamento. Esse anel de compromisso é símbolo de que o nosso relacionamento, ele precisa ser pautado na promessa de que nós fizemos ao Senhor de que o divórcio não é uma opção para nós. Separação não é uma opção para o casamento do crente. Esse casamento que aconteceu aqui, em Caná da Galileia, em que Jesus e os seus discípulos foram convidados, marcou o início da atuação pública de Jesus e tem um motivo muito particular aqui. Jesus ele não estava sendo demandado aqui pela miséria humana, ele não estava sendo demandado
por um milagre em que alguém estava necessitado fisicamente, mas ele estava sendo demandado por um ambiente de festa que estava correndo sério risco de ser transformado em um ambiente marcado pela frustração, vergonha e pela tristeza. E aquele casamento que podia ter sido uma desgraça, aquela festa que podia ter se tornado num ambiente de morte e velório, se tornou o palco do primeiro milagre de Jesus. O casamento, por muitas vezes, ele se desenrola em um ambiente de dramas familiares. Aquilo que era um sonho pode se tornar em pesadelo, porque muitas vezes pessoas não recorrem a Jesus como a primeira opção. Naquela noite, Maria, mãe de Jesus, sabia que existia uma pessoa naquele lugar que devia ser a primeira a quem ela devia recorrer. E assim que ela ficou sabendo que o vinho, que naquela ocasião simbolizava a alegria daquela festa, ela corre até Jesus e diz: o vinho está acabando, alguma coisa precisa acontecer. Então Jesus começa a tomar as providências. E aqui a gente consegue observar algumas lições que podem talvez revolucionar a maneira como nós cuidamos do nosso casamento, cuidamos das nossas famílias. A primeira delas é que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada na sua casa, na sua família e no seu casamento. Jesus estava presente naquele casamento e ele foi convidado e lá compareceu, não porque ele estava lá como intruso, mas a Bíblia diz que ele foi convidado. Nós precisamos convidar o Senhor para as nossas casas, para o nosso casamento e para a nossa família. Se nós não convidarmos Jesus para a nossa casa, ele não comparecerá. Assim como aquele casal convidou Jesus e sabia que a presença dele era essencial naquele lugar, nós também precisamos convidar Jesus para o nosso casamento e para as nossas famílias diariamente. A presença e a intervenção de Jesus naquele casamento salvaram aquela família que estava se formando de um grande constrangimento. A maior necessidade das famílias hoje em dia é a presença de Jesus. Nós percebemos hoje que as famílias estão cada vez mais conectadas. Nós temos tecnologias em que nós podemos falar com pessoas pelo mundo inteiro. Essa semana eu tive a necessidade de passar 3 dias longe da minha família, viajando a trabalho. Eu podia falar com eles por vídeo, por telefone, mas nada substituía a presença de estar sentado à mesa com eles, sentindo o cheiro dos meus filhos, dormir ao lado da minha esposa, acordar de manhã, preparar um café, participar desse momento junto com eles. E isso só acontece quando nós percebemos que é Jesus que dá a liga da nossa família. Não existe tecnologia, nenhum avanço hoje em dia que pode proporcionar esse convívio saudável da família. Se Jesus ainda não é o centro da sua vida e do seu lar, está faltando o principal. As famílias hoje em dia elas têm muito mais luxo do que tinham no passado, mais qualidade de vida, os filhos têm mais educação, mais acesso, mas nós vemos famílias tendo muito menos união, porque Jesus não é o centro da casa. Jesus não é o centro do relacionamento. Aquele casal que estava sendo formado naquele casamento em Caná da Galileia percebeu que Jesus faz a diferença no ambiente familiar. A segunda lição é que mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. A vida cristã, a vida de um casamento cristão, não está imune aos problemas.
Jesus estava presente, mas o vinho acabou na hora da festa. Naquele momento, que era um momento de celebração, o vinho, que era que era um símbolo de comunhão, de alegria, tinha acabado. E aqueles noivos, então, percebendo, talvez nem perceberam que tinha acabado, porque Maria foi a primeira a perceber aquilo. Talvez se eles tivessem sentido a vergonha e não tivessem percebido o cuidado de Jesus, será que eles teriam desistido daquele casamento? Teriam sido frustrados logo no início daquela família? Quantas vezes nós tomamos conhecimento de casamentos que acontecem num mês e no mês seguinte já se desfazem? Quantas vezes nós sabemos de famílias que já começam com a opção de terminar se não dá certo? Mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Muitos casamentos estão caminhando pela vida sem o vinho da alegria, porque Jesus não faz parte dele. Começam sem Jesus desde o nascimento. Há aqueles que perdem a alegria já na festa nupcial. O casamento não foi perfeito do jeito que eu tinha planejado. Os boletos da festa começam a chegar. A vida do casamento, a vida real, começa a impactar o casal. E às vezes a posição do rolo do papel higiênico causa um transtorno tão grande na família que gera uma separação. Porque Jesus não é a presença essencial daquele ambiente familiar. Mesmo pertencendo ao Senhor, algumas famílias curtem a dor da separação e vivem o estigma da desarmonia e não conseguem experimentar a verdadeira alegria da vida familiar, porque ainda não convidaram Jesus para fazer parte do seu casamento e da vida diária, da vida da família. Situações adversas, inesperadas, conspiram contra as nossas famílias. Mas Jesus está presente nelas. E Jesus é a solução dos nossos casamentos, das nossas famílias. A terceira lição que nós vemos nesse texto é que nós precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. Maria, usando a sua maturidade espiritual, ela recorre a Jesus assim que ela percebe o risco. Assim que ela percebe que aquele casamento, aquela festa, estava em risco, sob o risco de se tornar uma vergonha, um constrangimento para aquele casal, ela corre então em direção a Jesus e diz: Senhor, o vinho está acabando. Alguma coisa precisa ser feita. Ela percebeu que o vinho estava acabando e alguma coisa miraculosa precisava acontecer. E apenas uma pessoa naquela festa podia fazer isso. Ela não foi até os discípulos, ela não foi até o mestre de cerimônia, que estava organizando aquela festa, ela não foi até os serviçais para ver se tinha mais alguma coisa guardada para servir. Ela foi até aquele que podia resolver o problema. Ela percebeu que ela precisava agir preventivamente. Nós precisamos agir preventivamente, assim que nós percebemos o surgimento de um problema nas nossas famílias. Não podemos deixar o tempo passar e os problemas e as crises se resolverem sozinhas. Quantas vezes nós deixamos que os problemas durmam e acordem sem que eles sejam levados até a luz do Senhor para que Ele resolva os nossos problemas? Alguns problemas precisam do agir milagroso do Senhor. Eu e Carol, durante esses 15 anos de casados, nós já passamos por algumas situações que nós precisamos do milagre do Senhor. E olhando para trás, eu só consigo enxergar milagre desde antes do nosso casamento, na nossa primeira casa, a formação da nossa família, o nascimento dos nossos filhos. Milagre, milagre, milagre. Nós não podemos deixar
de convidar o Senhor e recorrer ao Senhor, quando nós percebemos que um problema está começando a acontecer na nossa família. A quarta lição é que nós precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise. Além de agir com rapidez, Maria foi até a pessoa certa. Ela teve sabedoria, ela teve pressa, ela levou até Jesus aquele problema. Muitos casais, ao entrarem em crise, buscam soluções em lugares em que não há solução para o seu casamento. Buscam soluções na psicologia, em aconselhamentos em amigos que não são cristãos, em terapias de grupo. Casais que têm problemas em casa e tentam resolver os problemas da casa com viagens, passeios, adquirindo coisas, e quando retornam para casa, o problema ainda está lá, esperando elas, sentado no sofá, dia após dia. Maria sabia que ela precisava recorrer à pessoa certa. Jesus é a resposta para a família e Ele é a solução para o meu e para o seu lar. No Salmo 121, dos versos 1 a 4, o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Quantas vezes nós, olhando para a nossa família, nós falamos: Deus, de onde é que virá o socorro dessa situação? E o próprio salmista vem com a resposta dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre estará alerta. O nosso socorro vem do Senhor. As nossas famílias estão sob a proteção do Deus Altíssimo. É o Senhor que protege a nossa família. E nós precisamos recorrer a Ele. É o Senhor que cuida da nossa família. Nós precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. Imediatamente após Jesus tomar conhecimento de que o vinho tinha acabado naquele casamento, Ele dá uma ordem para aquele servente e diz: encham aquelas talhas de água e tragam elas aqui. Aquela ordem talvez pudesse parecer absurda, porque o que tinha acabado não era água, era vinho. Eles podiam ter questionado a ordem de Jesus. Mas eles entenderam que Jesus estava prestes a realizar um milagre naquele lugar. E eles obedeceram com fé. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus na nossa família, nós precisamos exercer uma pronta obediência às ordens de Jesus. Talvez essas ordens causem danos à nossa opinião, ao nosso ego, às nossas vontades, mas nós precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus e muitas vezes deixar de lado as nossas racionalizações. Às vezes nós queremos planejar e racionalizar demais aquilo que Jesus está pedindo para que nós tenhamos uma atitude prática. Jesus disse: pegue água, e nós já queremos vir com vinho, mas não somos nós que vamos mudar a situação das nossas famílias, é o próprio Cristo. Sempre que nós obedecemos a Jesus, a nossa vida é transformada, e isso também acontece com as nossas famílias. Sempre que o casal se dispõe a obedecer a palavra do Senhor, o vinho da alegria começa a brotar no relacionamento, e a família começa a aproveitar a alegria dentro do relacionamento conjugal, com os filhos. Isso começa a transbordar para os relacionamentos em que a família participa, porque a família entendeu que precisa obedecer e fazer aquilo que Jesus manda.
Em sexto lugar, nós precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Aqueles serventes não questionaram, eles não relutaram e nem duvidaram das ordens de Jesus, eles obedeceram prontamente. Eles não questionaram, não demoraram para obedecer, eles prontamente creram e agiram. E assim nós precisamos fazer quando nós recebemos uma ordem de Jesus. Eles encheram aquelas talhas de água e o milagre da transformação aconteceu porque eles se disporam a crer, confiar e agir. Nós precisamos agir obedecendo ao Senhor quando nós percebemos que as nossas famílias estão começando a entrar em crise, começando a passar por um problema. Quando o vinho da alegria está começando a acabar nas nossas casas, nós precisamos agir imediatamente. Quando nós fazemos o que Jesus ordena, mesmo que a nossa razão não consiga explicar, nós experimentamos as maravilhas de Deus, porque o milagre do Senhor começa a acontecer em situações que nós nem conseguimos explicar. Quando eu e Carol a gente estava prestes a casar, a gente não tinha casa para morar. A gente marcou a data de casamento e a gente ficava racionalizando o preço do aluguel e o valor do salário que eu ganhava como estagiário na época. Eu ganhava R$800 de estágio, a Carol não estava trabalhando na época, estava prestes a começar num estágio também, e quando eu via os valores de aluguel, ia quase todo o meu salário. E eu orando, Senhor, abençoa porque eu preciso ser efetivado. Porque eu sabia que quando eu fosse efetivado, o meu salário no mínimo dobraria. E aí num belo dia, um amigo do meu sogro dá a notícia para ele dizendo que ele tinha um apartamento que estava vazio há mais de 15 anos e que ele podia alugar aquele apartamento para a gente. Como aquele apartamento estava fechado há muito tempo, estava muito deteriorado, ele podia fazer um precinho camarada para a gente. Mas ele não disse qual era o precinho camarada. E eu não sabia qual era o precinho. E aquele apartamento para nós era uma bênção, porque ele ficava na rua atrás da faculdade da Carol. A gente casou, a Carol faltava ainda alguns semestres para ela terminar a faculdade. Eu já tinha terminado a minha faculdade. E a gente casou então, foi morar naquele apartamento. Eu reformei o apartamento sozinho. Ia lá todo dia, depois do estágio, faculdade, ia lá, pintava um pouquinho, limpava. A gente morou naquele apartamento durante uns 3 meses, e aquele senhor então foi lá, um dia de tarde, junto com o pai da Carol, conversar com a Carol para dizer quanto que seria o valor do aluguel. E eu morrendo de medo no trabalho, meu Deus, será que ele vai dizer que o valor do aluguel, agora que a gente já está dentro, é o preço que eu ganho de salário? Eu já tinha sido efetivado naquela época. E aquele senhor então chega para a Carol e fala assim, olha, o meu presente de casamento para vocês vai ser deixar vocês morarem nesse apartamento sem pagar 1 centavo. Só que vocês vão ter que cumprir uma promessa. Enquanto vocês estiverem morando aqui, vocês vão precisar fazer uma poupança e guardar dinheiro para que um dia vocês adquiram uma casa para vocês. Milagre. Quantas vezes nós racionalizamos as coisas e não dependemos dos milagres do Senhor? Milagre. Nós precisamos depender dos milagres do Senhor. Em sétimo e último ponto, quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois. O vinho que Jesus ofereceu era de melhor qualidade. O costume era sempre oferecer primeiro o melhor vinho, depois servia-se o inferior. A vida com Jesus, ela também tem problemas e decepções. A vida cristã, eu costumo dizer, não é um playground, é um campo de batalha. Nós vivemos decepções. Jesus nos avisou que nós teríamos aflições nesse mundo.
Mas com Jesus nós temos um socorro, um auxílio constante, presente, na hora da angústia, não é depois da angústia. Jesus, ele age no momento em que nós precisamos, segundo a vontade dele, quando nós recorremos a ele em primeiro lugar. A vida com Jesus, ela não garante que nós não tenhamos decepções, assim como também o casamento com Jesus não garante que você não vai ter problemas. É um casamento que depende da atuação do homem e da mulher, do cuidado do homem com a mulher e da mulher com o homem. Pai e mãe cuidando de filhos. O casamento com Jesus, apesar de também ter dificuldades, é uma aventura que sempre melhora. Ano após ano você vai vivendo experiências que vão trazendo maturidade para a sua vida. Maturidade. Olhando 15 anos atrás, eu fico imaginando, Senhor, como é que eu tive coragem de casar naquelas condições. Eu não tinha uma bicicleta para oferecer para a Carol. Eu tinha recém sido efetivado, acabado de terminar minha faculdade. A Carol estava fazendo estágio, ainda não tinha terminado a faculdade de Direito naquela época. Eu tinha conseguido terminar a faculdade porque tinha conseguido uma bolsa integral, outro milagre. E quando eu olho para trás eu penso, Senhor, se não fosse a tua atuação miraculosa na minha vida e na vida da minha família, eu não teria chegado até aqui. Quando Jesus intervém na tua família, no teu casamento, o melhor sempre vem depois. Quando Jesus reina na família, a vida conjugal se torna mais consistente, mais profunda, e ela sempre é preenchida por um amor também mais maduro. Aquele sentimento de que a qualquer momento pode acabar um casamento, ele vai sendo preenchido pelo sentimento de que Jesus é a rocha da família. Um casamento que é alicerçado no Senhor, ele não tem a opção de terminar. Hoje as famílias têm sido constituídas e construídas por uniões estáveis. As pessoas se juntam já com a opção de que, olha, vamos juntar aqui as escovas de dente, qualquer coisa a gente vai no cartório, talvez faz até uma conferência online ali e a gente desfaz esse contrato. Um outro fato curioso que aconteceu no meu casamento, a gente fez o casamento civil e religioso na igreja. E o meu pastor, na época, ele esqueceu de dar para a gente o contrato para assinar. Quando terminou o casamento, ele, Vitor, volta aqui, porque a gente esqueceu de assinar o contrato. Eu assinei o contrato na porta do banheiro, descendo a igreja, nas costas dele, assinando o contrato do nosso casamento. Um contrato civil de casamento não tem validade nenhuma se o seu casamento não tiver sido constituído diante do Senhor. Quando Jesus intervém, o amor é restaurado, a alegria volta a pulsar e a família experimenta os milagres do céu, porque você estabeleceu Jesus como centro e como presença essencial no ambiente da sua casa e da sua família. E para concluir, irmãos, quando Jesus está presente no ambiente familiar e intervém nela, as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nela. No verso 11, a Bíblia diz que este milagre revelou assim a glória de Jesus e os seus discípulos passaram a crer nele. Os discípulos de Jesus passaram a crer em Jesus porque eles observaram o milagre que Jesus tinha realizado naquele casamento. Jesus, ele pode, assim como transformou a água em vinho, ele pode transformar o seu lamento em alegria.
Ele pode lhe dar capacidade de perdoar. Ele pode lhe dar capacidade de pedir perdão. Ele pode lhe dar a capacidade de reconstruir a sua casa, se você convidar Jesus para participar do ambiente familiar. Ele pode fazer florescer no seu coração a esperança de uma vida nova na sua casa, de um casamento restaurado e de uma família cheia de felicidade e de comunhão com o Senhor. Amém?